E aí, pessoal, tudo bem? Professor Tiago Nóbrega aqui, professor de Direito Administrativo, procurador federal. Vamos lá conversar um assunto extremamente polêmico, interessante, que tem tanto impacto para concurso público como também para ações afirmativas. Eu quero que vocês compreendam um problema que gira em torno das cotas para o candidato negro. E aí entenda-se, a lei quando trata do candidato negro, ele trata do preto e do pardo. Então é caracterizado o candidato negro, aqui o preto e o pardo. E o que é que acontece? A lei ela foi elaborada em 2014 e é uma ação afirmativa. Sendo uma ação afirmativa, que é uma ação voltada ao Estado a fomentar e incentivar determinados setores, pessoas e determinadas preocupações do Estado, ela tem que ter um prazo certo, porque eu vou criar um desequilíbrio e esse desequilíbrio ele tem que aqui ir moderando, modulando, sendo diagnosticado até chegar no ponto de equilíbrio. Diante desse cenário, a política de cotas para concurso público não tem intenção de ser uma política por prazo indeterminado. E assim, a própria Lei 12.990 estipulou que o prazo de vigência da lei era de 10 anos. Lembre-se, a lei é de 2014. Sendo 10 anos, nós temos até 2024 e eis que a gente está no ano de 2024. E o problema adicional é que a lei, ela entrou em vigor em junho. Então ela deveria ser extinta também em junho. Eis o problema que a gente está e qual a solução para esse problema. E nós temos diante dessa problemática como um todo aqui o STF também trazendo uma nova decisão recentíssima para solucionar uma parcela desse problema. Vamos aqui, deixa eu chamar a vinheta, mostrar minhas redes sociais para a gente começar a conversar. Então vamos para cá. Isso aqui são as minhas redes sociais, isso aqui a minha, professor Tiago Nóbrega, a da Escola de Direito Administrativo e o Telegram levando o direito administrativo a sério, que a gente resolve questões, troca informações. Sejam muito bem-vindos aqui. Você que está chegando agora, que está me conhecendo agora, seja muito bem-vindo aqui tanto ao canal aqui do YouTube, bem como as demais redes sociais. Já não esquece aqui de se inscrever no canal, porque para além desse vídeo eu vou pedir para que vocês coloquem as dúvidas de vocês sobre a lei de cotas, a lei 12.990. Aqui quem que pode fazer identificação, quem pode fazer autodeclaração, como é que você passa pelo processo de identificação. Basta você trazer aqui nos comentários qual a sua dúvida a respeito dessa temática aqui de candidato negro e concurso público, para que eu assim consiga te ajudar no sentido de gravar novos vídeos na forma como vocês pedem aqui com dúvidas. Então, não deixa de se inscrever no canal, deixa seu comentário aqui com sua dúvida que você acha que merece aqui ser sanada, que a gente troca uma ideia. E aí vamos conversar sobre a Lei 12.990, a Lei de Cotas, reserva de cotas para candidatos negros em concurso público. Nós temos aqui o artigo 1º estabelecendo, ficam reservadas aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento e cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União na forma desta lei. Então, 20%. Veja que não é até 20%, é de 20%. Esse percentual está sendo deliberado e discutido dentro da estrutura do Congresso Nacional e foi aprovado já 30%. E até o momento da gravação desse vídeo, não tem notícia da sanção dessa lei. Fechado? Mas assim, vamos conversar a missão desse vídeo. Aí vamos para cá. E qual é o problema que nós temos? É uma ação afirmativa, e sendo uma ação afirmativa, o desenho de uma ação afirmativa é simplesmente fazer o seguinte: ela vai corrigir um problema público, um problema pontual que foi detectado e diagnosticado, e essa correção ela é temporária. Temporária no sentido de que ela deve durar o tempo necessário para corrigir o problema detectado. E aí o que foi que aconteceu? O Poder Executivo Federal, ele fez aqui o diagnóstico e detectou que o percentual da população negra, sendo preta e parda, ela é mais de que 50%,
sendo que representativamente, dentro dos quadros de servidores públicos da administração federal, você tem um percentual bem menor, aqui girando em torno de 30%, quando a sociedade tinha 50%. Então era necessário corrigir essa distorção de ingresso. E aí é um dos grandes problemas para a gente resolver, que essa lei 12.990 ela se aplica para a administração federal. Ela não se aplica para os estados, tampouco para os municípios. Cada estado e cada município deveria ou deve ter sua lei de cotas. Tem alguns municípios que ainda não tem. Se não tem, não pode adotar a política de cotas. Aqui, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é muito provável que no futuro o STF entenda que a lei 12.990 se aplica a todo mundo. Até o presente momento não existe essa regra. Aqui, essa lei é apenas para a esfera federal. Então, uma ação afirmativa tem essa lógica de corrigir um problema em um espaço de tempo de maneira temporária. E aqui a lei escolheu o prazo de 10 anos para fazer essa correção. Prazo de 10 anos, certo? E onde é que está isso? Está aqui, ó. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência pelo prazo de 10 anos. Pelo prazo de 10 anos. E qual é o problema? 9 de junho de 2014 foi a data de início de vigência da nossa lei. 9 de junho, ó. Eu estou gravando esse vídeo em 28 de maio de 2024. Então a gente está muito próximo do encerramento da vigência da lei 12.990, que criou a reserva de vagas para candidatos negros, sendo preto e o pardo. Diante disso, o que é que vai acontecer? Da forma como a lei ela se apresenta, logo após o dia 9 de junho, no dia 10, não tem mais reserva de vaga para candidato negro. Acabou. Não tem mais reserva de vaga. Então, aqui acontece que era necessário uma correção desse problema. E esse problema, para ser corrigido, ele foi objeto aqui de uma decisão do STF do final de semana, agora, que é essa decisão aqui, ó. A decisão na DI 7654, aqui do STF, e ele estipulou o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, interpretação conforme a Constituição, a fim de que o prazo constante no referido dispositivo legal, que é o artigo 6º, este que a gente acabou de ver, seja entendido como marco temporal para avaliação da eficácia da ação afirmativa. Ação afirmativa é essa que é correção de desequilíbrios, determinação de prorrogação e o realinhamento, caso atingido o seu objetivo, previsão de medidas para o seu encerramento, ficando afastada a interpretação que extinga de forma abrupta as cotas raciais previstas na Lei 12.990. Ou seja, ele está afastando aqui interpretação que implique no encerramento aqui da política pública nessa data aqui, ó, 9 de junho de 2014. E aí o STF, ele prossegue. O STF, ele, de modo adicional, diz: ou seja, tais cotas vão permanecer sendo observadas até que se conclua o processo legislativo de competência do Congresso e, subsequentemente, do Poder Executivo. Então, aqui, ele utiliza a lei, esse prazo legal, como um prazo de diagnóstico e não como um prazo de encerramento da política de cotas. E aí, deixa eu aproveitar a ocasião para os meus alunos que estão fazendo aqui a preparação para o concurso nacional unificado, lembrando que uma política pública ela tem um ciclo para ser preenchida, para percorrer e ao final trazer resultados. Primeiro, identificação do problema. Então você tem uma discrepância entre o percentual da população e o percentual de servidores públicos federais. Então a Lei 12.990 deseja corrigir esse problema. Depois da identificação do problema, tem a formação da agenda. E o que é a formação da agenda? É fazer com que aquele problema ele entre no debate político. Entre no debate político e venha a ser preocupação dos gestores públicos. Esse problema de correção de percentual, ele entrou na agenda, tanto que foi transformado em lei. Formulação de alternativas. Quais são as alternativas possíveis? Reserva de vagas em concurso público, bolsas de estudo para candidatos negros e pardos, mas assim foi dado preferência
e uma predileção para reserva de vaga em concurso público. Tomada de decisão, implementação da política e avaliação. A avaliação ela pode ser ex ante, ou seja, de maneira antecedente, concomitante ou ex post. Então, você tem aqui o STF mergulhando, apontando que esse prazo ele é um prazo para avaliação da política pública. Prazo para avaliação da política pública. Tranquilo assim? Então, se você tem dúvidas adicionais sobre essa problemática, você coloca aqui no comentário dizendo, professor, eu tenho dúvida sobre isso na política de cotas. Me ajuda. Aí eu faço e gravo vídeos adicionais. Tranquilo? Não esquece de curtir o vídeo. Já se inscreve aqui no canal. Assinale o sininho para você receber aí todas as notificações referentes aos vídeos que eu lanço sobre as temáticas de concurso público, direito e tudo assim que é do seu interesse. Show de bola? Deixar um cheiro no coração de vocês e um grande abraço.